Olá, muito boa noite. Estamos dando início a mais uma live aqui no Instagram da Fabel. E aí, pessoal, tá começando a chegar. Já temos a Rose mãe de atleta. Tami Agostini, a Rose, a Mariane, a Juliana, outra Juliana. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de imersão em soltura dos cachos. Camille, Daniele, Isis. Oi, Isis, tudo bem? Saudade de você, viu? Camille também. Tem muito tempo que Camille não aparece lá na Fabel, hein, Camille? A Tami colocou, professora linda. Oi, Tami. Beijo, saudade também, viu? Janaína, Mariane. Gente, eu tô feliz que vocês estão aqui comigo, né? Principalmente que estou aqui conversando com vocês. É um prazer receber todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai trocar muita informação importante, muita coisa legal. Deixa eu só fazer alguns testezinhos aqui para ver se tá funcionando. Tá tudo em ordem. Gente, olha, eu vou pedir para vocês mandar aí lá no um aviãozinho aí para os amigos de vocês, que vocês sabem que são cabeleireiras também, ou que querem ser, que esse conteúdo vai agregar muito valor na vida delas, tá bom? Barros, Cris, Ateliê Veloso, a Grace Kelly, Ana Cláudia. Muito bem-vindos todos vocês, tá, pessoal? Ó, já pedi, né, pra vocês não pedir ainda, hein? Subam aí os coraçõezinhos, bastante coração, que o Instagram entende que vai ser um conteúdo relevante e vai mandar para outras pessoas. A Ellen, a Araújo, a Aline, Estúdio Ana Paula. Isso aí, os coraçõezinhos já estão subindo. Gente, hoje eu fiz umas mechas aqui no meu cabelo. Vocês estão vendo que eu tô mais loira? Pois é, foi hoje. Ainda tem que fazer uns tratamentos aqui, né? Depois que a gente faz mechas tem que tratar bastante. Mas eu gostei. Diva de Oliveira. Boa noite, Diva. Pessoal, olha, já falei dos coraçõezinhos para vocês subirem, já falei para vocês compartilharem aí no Instagram de vocês, para os amigos de vocês. A Lene, a nossa professora de colorimetria, acabou de entrar, né? Hoje foi aula, né, lá na Fabel de mechas, e eu fui a modelo. E aí, ó, fiz essas mechas aqui. A minha já tava bem velhinha, já tinha mais de um ano, né? E aí eu fiz novamente. Obrigada, Lene, Priscila Oliveira, Vicente Ramos. Gente, muito boa noite. Estamos dando início à nossa live de imersão em soltura dos cachos. Primeiramente, né, já falei para vocês que sejam todos muito bem-vindos. Mas hoje nós estamos no mês, né, comemorando aí o mês das mulheres. E eu quero deixar uma reflexão. Quero iniciar a nossa live com uma reflexão. Primeiramente, eu quero dizer, né, para quem está aqui pela primeira vez, me apresentar, que eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Fátima Teodoro. Sou cabeleireira há mais de 20 anos, né? Me formei, foi meu primeiro curso. Foi há mais de 20 anos atrás. Daí para cá, né, já fiz muitas e muitas coisas, muitos e muitos cursos. Um deles, né, foi as especializações voltadas para cachos. Então, eu sou responsável pela Fabel. Fabel Crespos e Cacheados, para quem não conhece, fica lá no centro de Duque de Caxias, juntamente com a minha irmã Fabiana, só que ela não gosta muito de aparecer, ela fica mais na parte administrativa. E a Fabel, ela é uma escola
onde ela prepara, especializa e forma profissionais, né, da beleza e especificamente nos cabelos crespos e cacheados. Então nós temos um curso de formação em cabeleireiro. Esse curso de cabeleireiro, ele é um curso onde você vai aprender tudo do zero. Então você pode dizer assim, olha, eu já sou cabeleireira, né? Então, como eu já sou cabeleireira, eu não preciso fazer esse curso. Errado, né? Porque se você é uma cabeleireira do mercado tradicional, provavelmente você só aprendeu a trabalhar com alisamentos, né? De repente você aprendeu a trabalhar com mechas. Nossos amigos também mexem dos cachos, sejam bem-vindos. Salão Divas 77. Quiser contribuir aí, tá, meninos? Falar alguma coisa, quiser entrar aí, pode ficar à vontade, viu? Nossos queridíssimos. Coraçãozinho tá subindo, muito bom, viu? Muito obrigada. Então, continuando, né? Então, esse curso, se você já é cabeleireira, se você já só aprendeu a parte de alisamentos, mechas, e você tem um salão muito voltado para isso, e você hoje está deixando de ganhar porque não sabe trabalhar com cachos, né? Então esse curso é para você. Por quê? Porque você vai aprender do zero, então ele é um curso bem completo. Fátima, eu nunca fiz curso nenhum, então não serve para mim? Errado também, serve sim, porque você vai aprender do zero. Então, para aquelas pessoas que não são cabeleireiras, mas querem ingressar também na área, esse curso também é para você, tá? Então, esse curso, ele é... Minha linda, adorei seu workshop de segunda-feira passada. Que bom! Obrigada, viu? Fico muito feliz aí com o feedback. Semana passada nós tivemos o workshop de soltura dos cachos. E aí nós tivemos lá... Eu acho uma média de umas 18 pessoas, se eu não, mais ou menos. E nós passamos lá a técnica, né, de soltura dos cachos. O mestre dos cachos. Quem tá aí? É o Wilson ou o Willy? Vale muito a pena fazer esse curso. Seja cabeleireiro ou não, envolve muito conteúdo. Isso aí, amigos. Coloca aí pra eu saber quem é. Pra eu chamar pelo nome, né? Tem o quê? Olha, algumas solicitações, eu acho, de pessoas querendo participar. Não sei se apertou errado. Depois, no final, vou dar oportunidade para vocês, tá? Quem quiser falar aí um pouquinho. A Rafaele colocou, já garanti minha vaga. Isso aí, Rafaele. Excelente escolha. Fez um bom negócio, um ótimo negócio. É o Wilson. Que legal, obrigada aí, viu? Por vocês estarem aqui com a gente, participando. É sempre um prazer ter vocês aqui, né? De vez em quando vocês estão aqui com a gente também, dividindo aqui a live, fazendo uma live de conteúdo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crespos e cacheados, sobre soltura dos cachos, quem tá chegando agora. O Vicente Ramos também acabou de entrar, seja bem-vindo. Então... Pessoal, voltou, parece que deu uma quedinha aqui, mas eu acho que voltou. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Aí coloca um feedback aí pra mim, por favor, tá? Pra eu saber se vocês estão ouvindo direitinho, porque apareceu uma mensagem aqui que a conexão tinha caído. Grace Kelly, eu tô doida pra aprender a soltura dos cachos. Então vem, Grace! Vem pra cá. E aí... Ele é um curso super completo, tá? Que além, né, que a gente fala muito de soltura, mas ele não é um curso só de soltura, ele é um curso completo, tá? Então você vai aprender desde o zero. Então a gente passa muita base tricológica, né? Eu tenho formação, sou pós-graduada também em tricologia. Depois eu falo um pouquinho das minhas formações. Então sou... Confundi aqui, né? Então, toda a base tricológica vocês vão receber de início. Depois a gente vai passar para todos os testes para vocês aprenderem a identificar a necessidade do fio. A gente tem também esse módulo de tratamento, onde vocês vão ter toda essa questão de cabelos naturais, cabelos com química, né? Como que a gente vai tratar, qual é o melhor procedimento, como fazer os tratamentos assertivos, porque aí você vai fazer os testes. E aí, nesses testes,
vocês vão saber o que o cabelo realmente está precisando, tá? E aí vocês vão fazer aí um tratamento personalizado. Então vocês aprendem também a parte de trabalho com os óleos vegetais, com as manteigas, os produtos liberados, toda essa parte base, né, sobre tratamento, vocês aprendem logo de início. Então isso significa que vocês já podem começar a ganhar dinheiro já terminando o primeiro módulo, que aí vocês já estão prontos para fazer os tratamentos. E aí depois a gente vai passar para o próximo módulo, que aí a gente vai entrar na parte das químicas, tá? Então, olha, eu não gosto de trabalhar com química, né? Quem não trabalha também precisa aprender a utilizar ou aprender como fazer, porque se você tiver no salão e tiver essa necessidade ou a cliente chegar com algum desses procedimentos, você sabe, né, como isso acontece, como fazer e até para tratar também, tá? Então, o primeiro módulo é o módulo de cabelos para cabelos naturais. Segundo, a gente já começa a entrar na parte de química, onde a gente vai ter toda essa questão do tiglicolato de amônia, né? Então, vocês vão aprender a parte de cacheamento definitivo. Depois a gente entra no módulo de soltura dos cachos, tá? Tudo isso é feito em modelos reais, com prática. E aí a gente, por último, entra no módulo de corte. Então, vocês aprendem todas essas técnicas, todas as técnicas de soltura, com prática em modelos reais, e depois vocês entram no módulo de corte, tá? No módulo de corte a gente pede para que vocês comprem a boneca. Por quê? Porque vocês vão aprender vários tipos de corte, né? E é difícil ter modelo para fazer todos os cortes. Então, na boneca a gente usa uma boneca e faz todos os cortes, desde o mais longo até o mais curtinho, tá? Então, com uma boneca só você aprende todos os cortes. Eu quero muito, se Deus quiser, vou conseguir. Moro um pouquinho longe. Juliana, ó, vou te falar uma coisa para te incentivar. A gente tem muitas alunas que vêm de longe. Por quê? Porque na região dela não tem e ela vem para o Rio fazer o curso com a gente, tá? Então tem pessoas que vêm, bom, não sei aonde você mora, mas a gente também tem cursos VIPs, né? Porque às vezes já tivemos alunas de Belém que não tinham como ficar muito tempo. Então a gente fez um curso VIP. De Minas, né? Mas a gente também recebe pessoas para o curso periódico. Ela faz um investimento, faz um esforço para estar aqui toda semana, e geralmente elas são as que menos tem falta, viu? Porque, né, tá mais cortada e comprometida. E consegue concluir o curso com sucesso, e depois o seu desprendimento que você teve vai ser recompensado, tá bom? Eu não sei onde você mora, mas depois você chama a gente aqui no direct ou no próprio WhatsApp, que a gente vê o que a gente consegue fazer. Tá bom, Juliana? Então, vamos lá, a nossa reflexão, né? Já falei bastante, depois eu falo um pouco mais. A reflexão de hoje ela é voltada para as mulheres, né? Mas os homens que estão aqui na live também podem utilizar esta reflexão, tá? Eu vou botar uma foto aqui para vocês. Nesta foto, né? O que vocês estão vendo? Um elefante amarrado em uma estaca. O que vocês acham que esse elefante... Você acha que essa estaca segura esse elefante? Vocês acham? Quero a participação de vocês, viu? Participa aqui com a gente. Eu fico feliz quando vocês participam. A Juliana botou que é de Bom Jesus. Macaé, já participei. Então, Macaé, Campos, é mais pertinho, né? Mas Bom Jesus, eu acredito que seja Itabapuana. Chama a gente no zap que a gente vai resolver pra você, tá bom, meu amor? Então, veja aí essa imagem, essa estaca e esse elefante, né? De repente você já até viu essa reflexão em algum momento. E por que eu estou falando pra gente fazer que isso a gente tá falando muito com relação ao nosso mês, né? Que é o mês das mulheres. Porque muitas das vezes, né, a gente se vê igual a esse elefante. Esse elefante, ele pesa muitas toneladas.
ele tem força para derrubar uma árvore, mas fica preso. Não sei se vocês já viram, vocês já devem ter visto, né? Algum espetáculo hoje em dia é proibido, mas antigamente era muito comum a gente ter os animais, né, participando do espetáculo no circo. E o que acontecia, né? Os elefantes, hoje a gente vê, você vê essa imagem, você pensa, mas é só ele dar uma puxadinha, né, de leve, que ele vai conseguir derrubar essa estaca e se soltar, e ser livre, né, ir para onde ele quiser, e não ficar preso dentro do circo. Mas esse animal, quando ele é muito pequeno ainda, quando ele ainda é um bebê, ele é doutrinado. Então ele é pequeno, sendo pequeno, ele é posto numa estaca e realmente a estaca consegue segurá-lo. E ele não sai dali, tá? Então ele vai tentar, ele tenta e não consegue sair dali. E aí isso é por um longo período, né? Vários anos ele vai tentar e não vai conseguir, tá? E isso faz com que ele realmente acredite que ele não consegue sair do lugar, que aquela estaca consegue segurá-lo e ele está preso ali àquele lugar. Então, quando ele cresce, né, ele já está com essa crença e não consegue sair dali porque ele nem tenta. Ele não tenta por quê? Porque na mente dele, ele já acredita que não tem condições de sair daquele lugar. Aquela estaca é muito forte, ele não consegue vencer. E eu quero fazer uma aplicabilidade, tá, para nossa vida, enquanto mulheres, né, enquanto empresárias, enquanto chefe de famílias, enquanto muitas das vezes, né, responsável realmente pelo lar 100%. Enfim, né, nós desempenhamos vários papéis. Nós não somos só empresária, não somos só esposa ou chefe de família, né? Como de repente algumas possam ser. Nós somos um todo, né? E na nossa trajetória nós temos alguns percalços, né? Então eu gostaria que você pensasse agora aqui comigo o que você tem, né, na sua vida, de sonho, de coisas que você acredita que é impossível, né? Que você já se acomodou, que você se vê como esse elefante, você se vê sem condições de sair dali. Mas se você observar, né, a gente que está aqui de fora, a gente olha para esse elefante e fala assim, gente, é só ele dar um passo que ele vai derrubar essa estaca. Mas internamente, na mente dele, né, a mente dele já está cauterizada. Ele já acredita que realmente não consegue sair dali. E muitas das vezes somos nós, né, com os nossos negócios. Muitas das vezes a gente sabe que tem potencial de fazer mais, mas a gente fica ali presa aquelas coisas que de repente no passado você passou ou alguma vez você se lançou em alguma coisa e não aconteceu e você se decepcionou, e essa decepção fez com que você não acreditasse mais que você pode, que você tem condição de conseguir realizar aquele sonho, de vencer aquela batalha, né, de ter realmente algo que realmente lá dentro do seu coração é o seu desejo. Esse elefante, com certeza, ele gostaria de ser livre, de andar, de repente ir para a sua família, mas ele está ali preso por conta da mente dele, que já foi doutrinada a ser, né, somente aquilo ali. Então eu quero encorajar você, mulher, que está aqui, a acreditar em você, tá? Em acreditar que você pode. Pega aquele seu sonho que está lá engavetado, pega lá aquele texto que você fez em 31 de dezembro, que é onde a gente normalmente costuma fazer, né, essas anotações. Pega tudo isso, tá? Tira da gaveta aquele sonho, tira da gaveta aquele objetivo
E vamos regaçar essa manga e vamos à luta, porque a vitória é certa, tá? Você pode, você consegue, você pode estar nesse momento presa, mas você, como esse elefante, você pode muito, você pode tudo, se assim Deus permitir, né? Se assim for a vontade de Deus. Então eu quero que você pense nisso. Toda vez que eu escutei essa história já tem um tempinho, e essa história mexeu muito comigo, sabe? Por isso que eu resolvi trazer ela hoje. Porque, pensa, um bicho desse tamanho, né? Você pensa, nossa, nessa estaca. E muitas das vezes a gente está assim, né? Muitas das vezes, em algumas áreas da nossa vida, a gente está assim e presa e não consegue sair, porque a nossa mente nos limitou, né? Então, quero dizer para você que você pode, que você é capaz. Vamos lá, estamos juntas nessa, tá? Eu costumo muito falar com as alunas que terminam o curso de cabeleireiro. Não é porque acabou o curso, né, que vocês estão despedidas daqui, não. Né? Tem dúvida, tem dificuldade, vamos lá, Fátima, olha, eu gostaria de refazer uma aula, eu não consegui acertar na soltura, ainda estou com dificuldade. Fátima, olha, eu tenho medo de cortar, é uma coisa muito comum, né? De ficar com medo de fazer o corte depois que aprende. Então vamos lá, vamos cortar, vamos arregaçar as mangas, vamos pegar essa tesoura, vamos dar o primeiro corte, vamos treinar, vamos nos capacitar para a gente ficar apto, né? Então a gente tem esse acolhimento, essa coisa, né? Quando a gente vai numa inauguração, a aluna terminou o curso e abriu o seu salão, e aí faz aquela festa, ou começa trabalhando em casa e já começa a ter cliente. Nossa, isso é muito bom pra gente, né? Significa que a gente está no rumo certo, que a gente está conseguindo transformar vidas, que estamos conseguindo fazer com que as pessoas rompam, né? Se solte dessa estaca e vá, né? E vai para o mundo cumprir o que Deus planejou para a vida dela. E eu quero deixar aqui para vocês um versículo que tem muito a ver com o que a gente está falando, tá? Fica lá em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, quero que você guarde esse versículo aí com você, que na hora que você tiver, né, lá no momento difícil, quando você estiver presa lá e não conseguir sair daquela situação e você se sentir assim como esse elefante presa, que você, né, leia, pegue esse versículo, leia, peça orientação, direção a Deus para que Ele te oriente, para que você tome as decisões certas, para que você faça as escolhas certas e não fique parada, tá? Porque você pode, porque você é forte, porque você tem aí dentro de você uma super mulher que é capaz, tá bom, gente? Eu queria deixar aí essa reflexão. E eu quero que você, quem quiser, né, quiser anotar aqui alguma coisa referente a isso que eu falei, quiser dar um depoimento, vai ser bem legal, que a gente vai ler aqui. Se for uma coisa assim muito íntima, nem precisa falar o nome, alguma coisa assim, mas a gente vai falar um pouquinho aqui, tá? Ó, a Leila botou, muito boas as suas palavras. Leila estava lá com a gente também hoje no curso de mechas. Agora já tá fera, né, Leila? A Camille colocou, Fátima, é realmente tudo que ela está falando, muito humana. Passa conhecimento com muita clareza e torce pelo nosso crescimento. Quem puder conhecer a Fabel será surpreendente. Obrigada, Camille. Poxa, muito obrigada mesmo, viu? Pelo seu depoimento. É muito importante, tá, gente? A gente ter essa questão do compartilhar, né? Deixa eu tirar agora aqui a imagem do elefante. Tem tanto tempo que eu não faço essa coisa de imagem. Escolher, parar de compartilhar. Pronto, voltei. Tem tanto tempo que eu não faço essa coisa de trocar aqui que às vezes eu fiquei perdida. Eu falei, como é que eu vou fazer? Mas deu certo.
a gente tem essa coisa de realmente passar, tá? Eu não prendo nada, então, assim, tudo que eu sei eu tento passar ali na aula, porque, né, se você se dispôs a estar lá, se você se dispôs a buscar, é porque você quer mais, né? Então, o que eu tiver, eu vou estar passando para vocês, tá bom? E aí eu não cheguei a concluir, né? Mas eu sou da formação. Então, tem essa especialização em uma pós-graduação em tricologia, sou fisioterapeuta, né? Amo trabalhar com a parte também de terapia capilar, então também sou terapeuta. Fiz algumas especializações, uma delas foi na DEVA, que é uma escola que tem sede em Nova York, mas tem uma filial aqui em São Paulo, então eu fiz aqui em São Paulo. Fiz cosmetologia também, recentemente terminei cosmetologia natural, vários cursos de corte, vários cursos voltados também para dentro da terapia, fiz terapia integrativa, e enfim, tem um monte aí que às vezes na hora de falar, às vezes me dá um branco, tá? Mas estou sempre buscando novos conhecimentos, porque a gente nunca sabe tudo. Sempre que eu tenho oportunidade, eu vou para São Paulo fazer algum curso, alguma especialização, porque a gente precisa, né, agregar, e tudo que a gente consegue agregar, né, de conhecimento eu trago para a Fabel, tá? Então, nós temos aqui também, né, que está aqui na live, a professora Lene, que ela é a professora de cosmetologia, não, de colorimetria lá também. Então, a Leila está dizendo que vai fazer agora o curso de colorimetria, que hoje foi um workshop, né? E ela vai fazer também colorimetria. Isso aí, Leila. Tô gostando de ver, viu? A Leila não para, né, gente? Leila tem 70 pura, tem mais 70, alguma coisa, acho que 70, né? Mas ela tá sempre buscando novos conhecimentos, tá sempre na atividade, tá lá com o seu salão, né? Uma inspiração pra gente também. Que às vezes a gente, tá com uma certa idade, já tá na hora de parar. E ela tá lá, né, todo vapor. Ela falou que já reduziu um pouquinho a agenda, né, para que cansa também, não é mesmo pique, mas tá lá, né? Então, parabéns aí, Leila, pela sua força, né, vigor, que Deus continue te conservando aí com muita saúde, viu? Vamos para o nosso tema, gente? Vamos lá, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre soltura dos cachos. Eu tô separando aqui para vocês algumas fotos, tá? Então a gente tem uma foto aí de um cabelo marcado, e isso não é uma coisa difícil de ver na rua, né? Provavelmente você já viu em algumas vezes, né? Não poucas, tá? E isso aí, ele é um procedimento que não foi bem realizado. Então, se você quiser até ampliar um pouquinho a tela, você vai conseguir ver melhor, né? Mas do jeito que tá aqui já dá pra ver bem. Então a gente tem essa marcação aqui, que eu tirei a foto bem aqui na frente, e a marcação também na parte de trás. Boa noite, Daiane. Então isso aqui é o que? Um procedimento mal feito, tá? Então a gente não pode fazer isso no cabelo das nossas clientes, porque elas passam pela transição, faz todo o processo, né? Corta, espera o cabelo crescer, que às vezes demora até 1 ano ou mais. E aí quando ela faz a transição, você vai lá e alisa o cabelo dela. Depois ela tem que passar pela transição de novo, tá? Eu já fiz isso algumas vezes, tá? Porque eu tenho um cabelo bem fininho, né? Dá pra perceber. Hoje ele tá assim, um pouquinho mais poroso por conta das mechas, mas dá pra ver que ele é bem fininho. E eu fiz as mechas hoje, né? Eu tava falando antes quem chegou depois, e aí acaba dando um pouquinho, né? Deixando um pouquinho de porosidade. Agora tem que pegar firme no tratamento. Então, o que acontece? A gente vai ter, né, esses percalçozinhos. Eu até... com relação... Deixa eu ver aqui. Rose... Olha meus cachos, Daiane, isso sempre acontece. Pois é. Então a gente precisa ter muito cuidado com essa questão quando a nossa cliente vem fazer, né, processo de soltura, tá? Então a gente pode estar
trabalhando da forma correta, conseguindo ótimos resultados. Aqui eu tenho algumas fotos, ó, de antes e depois. Isso foi, a gente conseguiu esse resultado com a soltura, tá? Então a gente fez aqui, ó, uma super definição nesse cabelo. Ele estava totalmente opaco, né? Compacto, sem definição. E com a soltura dos cachos a gente agora consegue ver ali os cachinhos bem definidos, né? Não perdeu nada da sua curvatura. A gente preservou a identidade do cacho. Não teve partes alisadas, tá? Então isso é o nosso foco. Conseguir fazer de forma que a gente não alise esse cabelo. Vou mostrar aqui mais algumas fotos, ó. Isso aqui também a gente conseguiu fazer uma redução de fator encolhimento e também melhorar esta definição, tá? Então a gente pode trabalhar com vários tipos de objetivos. A gente pode trabalhar para fazer uma redução de fator encolhimento. Na redução de fator encolhimento é aquele cabelo que a gente está com ele aqui desse tamaninho e aí a gente consegue alongar. Por quê? Porque como ele encolhe muito, esse fator de encolhimento é super ativo, tá? Então a gente consegue fazer a soltura com esse objetivo. A gente pode fazer só um retoque de raiz, que aí também tem um grande perigo, tá? Por exemplo, ó, a cliente tem isso aqui de raiz crescida, tá? Você consegue identificar olhando, porque é a parte que tá mais enroladinha, né? A parte que já foi processada tá um pouco mais aberta. O meu cabelo está assim. Graças aos produtos de Class, está me ajudando muito, né? A gente tem produtos muito bons, realmente, que às vezes a gente consegue ajudar muito essa questão das marcações, né? A gente consegue recuperar alguma coisa, mas dependendo do grau que foi feito, a gente não vai conseguir reverter. Mas às vezes a gente consegue dar uma amenizada, né? A Rafael perguntou, fator encolhimento, só consegue fazer com química? Somente, tá? Às vezes as pessoas até prometem, né, fazer isso com tratamento, mas isso é mentira, tá? E eu vou explicar para vocês por quê. A gente vai mexer lá nas pontes, eu vou mostrar hoje para vocês como é que isso acontece lá dentro, no córtex. Então fica aqui com a gente que eu vou falar muita coisa boa para vocês entenderem, tá? Então não tem como, tá? A gente não consegue mudar, fazer redução de fator encolhimento sem uma química. Se a cliente optar em fazer, né, uma química, ok. Agora, a gente não perde, tá? A gente trabalha, por exemplo, aqui na técnica que a gente ensina, você vai fazer essa soltura, mas não vai perder a curvatura, que isso é o grande objetivo que a gente precisa ter no máximo, tá? Por quê? Porque muitas das vezes, ó, a gente tem aquele cachinho fechadinho e aí eu quero abrir, mas eu aí acabo esticando o cabelo. E aí, claro, o cabelo vai ficar maior porque você esticou. Então não é isso. Você vai fazer essa redução de fator encolhimento, mas vai manter a estrutura do cacho, tá? Então não tem como, tá, Juliana? Não tem como fazer sem química redução de fator encolhimento. Tem uma químicazinha ali. Se a pessoa disser que não tem, ela tá te enganando, tá? Por quê? O tratamento, ele só tem poder de melhorar a definição. Isso ele tem. Tirar a porosidade, né? Aquele cabelo que quando você pega tá muito áspero. Aquele cabelo muito seco. A gente consegue devolver, fazer uma reposição hídrica. Agora, redução de fator encolhimento vai mexer lá no córtex, nas pontes de sulfeto. Vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, quando a gente chegar nessa parte, tá? Então, não tem como fazer sem química, tá bom? Então, a gente vai precisar fazer redução de fator encolhimento, é uma opção, tá? E é importante quando a cliente chegar, tá? É perguntar. Então, não é aquela coisa assim, a cliente chegou, sentou na cadeira, já começa fazendo e faço igual para todo mundo. Não é assim. Há alguns anos atrás, quando eu comecei, era assim. A gente pegava a cliente e já era todo mundo igual. Todo mundo ficava com a raiz lisa mesmo, aqueles cachinhos nas pontas. Só que isso a gente viu com o passar do tempo que traz o quê? Alisamento, marcações, partes esticadas. E às vezes fica assim também, ó. Cacho,
aí uma parte com cacho mais aberto, aí depois com o cachinho bem fechadinho, aí uma parte esticada, o cabelo fica todo sem forma assim, uma estrutura toda desigual. Tá? Então, esse não é o nosso objetivo. A gente tem que deixar o cachinho igual, da raiz até as pontas. Tá bom? Então, essa é a redução de fator de encolhimento. E o retoque de raiz, que eu tava falando, ó. Esse é um dos erros também muito grande. A pessoa tem isso aqui de raiz e aqui já foi processado. Aí, na hora que a abençoada vai fazer ali a aplicação, ela aplica aqui, que é a parte crescida, mas ó, passa aqui também. Aqui vocês concordam comigo, o cabelo tá mais resistente, né? Porque ele não foi ainda feito nenhum processo de química nele. E aqui o cabelo já foi processado. Então a química vai agir mais rápido aqui. Então a pessoa vai lá, ó, e deixa, aplica aqui e aplica aqui também. Logo, essa parte aqui vai acabar esticando, tá? Por isso que muitas das vezes você vê aquela raiz enroladinha e o resto esticadinho. Enroladinho é porque a pessoa vai fazendo isso e com o tempo vai sempre... essa raiz vai sempre descendo, descendo, descendo e o cabelo vai ficando todo deformado, né? Não tem uma forma única, tá? Os coraçõezinhos estão subindo, gente, estou amando isso. E mandem aí os aviãozinhos, hein? Não esquece de compartilhar aí com os amigos. O que é bom a gente tem que compartilhar, tá? Espero que esteja sendo bom para você. Se você quiser deixar pergunta, você coloca aqui na caixinha de pergunta, onde tem uma interrogaçãozinha que que eu vou responder para vocês, tá? Se por acaso eu não conseguir responder todo mundo aqui, vocês têm ali acesso no nosso Instagram ao link do WhatsApp ali da bio, e ali você já cai direto no nosso WhatsApp, tá? E aí a gente tem um grupo. Nesse grupo, lá dentro, eu respondo as perguntas também, tá? Então, amanhã eu vou responder as perguntas lá nesse grupo. Então, clica aí no link, tá bom? Clica aí que vocês vão ser direcionados para esse grupo também. E aí, tudo que eu não conseguir responder aqui, a gente pode responder lá no grupo. Tá bom, meus amores? Então, a gente já falei, né? Ó, redução de fator encolhimento, já falei retoque de raiz, né? Quando a gente vai fazer ali a soltura de só ali na raiz mesmo. A gente pode fazer também uma harmonização. O que seria essa harmonização, Fátima? Me explica isso aí. A harmonização é quando eu tenho várias texturas diferentes, tá? É super comum a gente ter várias texturas na mesma cabeça, mas tem pessoas que essa diferença é muito grande. Então, às vezes, a cliente tem aqui na frente, né, acontece muito, o cabelo bem mais crespinho, a parte de trás, de repente, mais ondulada, o meio cacheado, então o cabelo fica todo, né, quando ela fica com o cabelo solto, ela não consegue ter um cacho mais uniforme, e às vezes ela incomoda que ela solta assim, e o cabelinho fica bem enroladinho aqui. Tá? Isso se a pessoa se incomodar, porque a pessoa pode ter também várias texturas e tá tudo bem. Pra mim tá tudo bem, tá ótimo, assim, tá ótimo, pra mim eu gosto, tá ok. Então, o nosso papel como cabeleireiro, né, é entender a necessidade. Minha cliente, ela tá feliz? Show de bola. Simbora só nos tratamentos, vamos fazer os tratamentos, vamos melhorar ele ainda mais. Não, minha cliente, ela tá reclamando, ela gostaria de melhorar alguma coisa. Então, o nosso papel como cabeleireiro é ajudá-la a realizar o seu objetivo, tá? Então, a gente aqui na Fabel, a gente pensa desta forma. A gente atende todo mundo, tá? Nós temos também a parte de salão, tem gente que não sabe, pensa que só tem curso, né? Mas temos também a parte de salão. E aí, a cliente, ela fica muito à vontade. Se ela quiser fazer somente tratamentos naturais, ela vai fazer. Então, a gente tem tudo lá, né? Tem óleos vegetais, manteigas, produtos, tudo lá do bom e do melhor para que ela tenha o seu cacho perfeito, do jeitinho dela, né? O cachinho dela. Não, eu gostaria de melhorar a penteabilidade, gostaria de melhorar a definição, gostaria de reduzir fator encolhimento. Então, a gente também está lá pronto para realizar esse objetivo que ela tem, tá bom? Então, não tem nem certo, não tem nem errado. O nosso papel como cabeleireiro é realizar aquilo que ela nos buscou para resolver,
tá bom? Resolver aquele problema que para ela é um problema, ok? Então a gente pode estar fazendo essa harmonização. Então, muitas das vezes, né, isso acontecia muito antes, que às vezes a pessoa só precisa mesmo fazer essa frente aqui, que é a parte dela que tá muito crespinha, mas o profissional acaba aplicando produto no cabelo todo, e a parte que de repente não precisava também recebe a química. Então, a harmonização você vai fazer só nos pontos que ela quer melhorar, tá bom? Então, de repente, se for só na frente, o restante tá ok, você vai fazer só na frente. Ah, não, ela tem essa parte aqui mais com o cacho bem fechadinho e aqui no topo também. Então, eu vou dividir o cabelo, fazer só nas partes que tem necessidade. Não precisa eu fazer isso no cabelo todo. Isso acontece muito na nuca, tá? Tem cliente que a nuca dela já é bem aberta, o cachinho tá tudo ok, e aí conforme vai subindo, o cabelo vai tendo um cachinho mais fechado e ela gostaria de fazer essa harmonização. E acontece também muito na frente, tá? Então a gente faz essa harmonização. Então já é uma outra técnica. E bebi um golinho d'água que a garganta deu chute aqui. O black, tá? O black também a gente faz muito, que é aquele cabelo, ó, já tem uma pergunta aqui na caixinha, vão pulando aí, tá bom? As perguntas na caixinha. Pessoal aí da Fabel que tiver aí, já vai anotando aí, por favor, tá? As perguntinhas pra gente poder responder. Enfim, continuando aqui. Então, a gente tem essa questão do black, né? Então, como é que é o black? O black é aquela cliente, geralmente ela é crespa, 4C ou 4B. E aí, ela tem já o blackão, né? E aí, que é o meu sonho, eu adoro cabelo cheião, né? Mas, ó, eu tenho um pouquinho ainda, né? Não tenho, depois, ainda não, eu tenho pouco, porque a gente já nasce com a quantidade de folículos que pré-determinado isso na gestação, tá? Então, quando a gente já chega na vida adulta, a gente não tem como fabricar mais folículo, tá bom? Então, então tem aquelas pessoas que têm muito cabelo, né? Muito, muito, muito. E outros já tem menos, então a gente chama isso de densidade, tá? Então, densidade, o que é densidade? É a quantidade de fios por centímetro quadrado. Então, algumas pessoas vão ter muitos fios por centímetro quadrado, né? Vai ter, se fizer um desenhozinho aqui, vai ter vários buraquinhos, e outros vai ter buraquinhos mais afastados, que é onde sai o fio, né? Então, vai ser mais afastado, então vai ter menos fios, tá bom? Então, no meu caso, eu tenho menos fios, então não dá pra ter aquele blackão, né? Mas tem outros que tem bastante. E aí quem tem bastante, né, quer conservar o black, mas só que tem mais dificuldade de definir às vezes, e tem, claro que a gente pode resolver isso com tratamento, tá? Então a primeira coisa que eu ofereço para minha cliente são os tratamentos. Nesse caso, se ainda terminei, fiz vários tratamentos, né? Identifiquei a necessidade, reduzir porosidade, fiz tudo que tinha que fazer, e ela ainda gostaria de melhorar essa questão de definição, de penteabilidade, a gente vai lá e faz a soltura. A soltura vai deixar o cabelo de cachinho bem definido, mas bem no natural dela mesmo, tá bom? Então a gente tem uma técnica certa para atingir esse resultado de black. Então a gente tem todas essas técnicas, e todas elas a gente vai preservar essa estrutura, para que a gente não tenha perda de curvatura. Uma vez que a gente perde essa curvatura, a gente não vai conseguir fazer com que ela volte ao que era antes, tá? Não tem nenhum produto milagroso que a gente vai conseguir fazer isso. Então, a gente precisa preservar sempre essa estrutura. E outra coisa importante, o cabelo perde densidade, né? Então, lá no fio, nós temos, que eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Ó, nós temos a cutícula, temos o córtex e temos a medula. Se você quiser ampliar aí a foto para você enxergar melhor, né, pode fazer isso também. Então, lá no córtex estão as estruturas que a gente mexe quando a gente faz uma mudança de estrutura com alguma química. Então, descolorante, né, coloração, tudo isso é química. Então, se você faz uma mecha,
né? Por exemplo, fiz umas mechas, é uma química. Então, uma química, ela sempre vai tirar do cabelo, né? Porque ela não é seletiva. Então, a gente depois precisa tratar para repor, tá? Então, fiz uma coloração, fiz um tonalizante, fiz um relaxamento. Tudo que eu faço ali, eu estou tirando do cabelo. Então, se eu tiro demais, esse fio fica muito fininho, tá? Ele perde a estrutura dele. E aí ele fica muito fininho, né? Pra vocês entenderem. Como se ele era dessa grossura e depois vai ficar dessa aqui, ó. Por quê? Porque ele perdeu massa, né? Perdeu lá no córtex proteínas, né? Coisas importantes para ele. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre como é essa estrutura, tá? Então, aqui tá quebrando as pontes. Por quê? Para a gente fazer alguma mudança de estrutura, a gente precisa mexer lá no córtex, nessa partezinha do meio ali, tá? Então, a gente tem aqui, ó. Deixa eu voltar lá. A gente tem aqui a cutícula, que qual que é a função da cutícula? Proteção, tá? Então, nós temos ali, é isso aí, gente, tô vendo muito coraçãozinho ainda subindo, que ótimo, top! As cutículas, continua mandando aí, tá? Aí a gente tem aqui as cutículas. As cutículas, elas ficam sobrepostas, né? Como escama de peixes, uma sobre a outra. Então, elas fazem ali a proteção desse cabelo, para que nada chegue no córtex, porque o córtex, ele tem que ser preservado, né? Porque as estruturas mais importantes estão lá, tá bom? Então, essas mudanças químicas de estrutura, a gente mexe lá no córtex. Eu vou mostrar aqui agora outro para vocês. Outro slide, tá vendo? Estamos chique a beça, né? Então, a gente tem aqui, ó, esse slide falando quebrando as pontes. Por quê? Né? A gente tem lá no córtex as proteínas. E essas proteínas, elas são unidas por ligações. Essas ligações, a gente tem ligações fracas, ligações médias e ligações forte, tá? Essas são as mais importantes que a gente tem, que vocês vão encontrar mais. Então, a gente vai ter aqui, ó, essa ponte de hidrogênio, que é considerada uma ligação fraca. Então, toda vez que a gente molha o cabelo, a gente vai estar mudando essa forma, porque o cabelo, né, ele tá aqui encolhidinho. E aí a gente vai lá e molha o cabelo. Quando a gente molha, né, ó, o cabelo vai esticar. E aí quando ele seca, ele encolhe, né? Então a água, ela consegue quebrar aí essa estrutura por um período, né? Tanto que a gente consegue escovar o cabelo, a gente consegue fazer a texturização, né? Então quando a gente escova, o cabelo tá assim, eu escovo, ele fica esticadinho. Então, eu tô mexendo aonde? Nas pontes de hidrogênio. Elas é que são responsáveis por manter ali essa forma esticada. Mas, quando eu molhar, o cabelo vai voltar, tá? Então, é isso. As pontes de hidrogênio, elas são ligações fracas, porque elas são alteradas de maneira fácil, né? Quando a gente molha, a gente pode alterar. A texturização, como é que a gente faz? A gente coloca lá, a gente pode pôr o creme de pentear que você tiver lá, da sua preferência, e vamos juntar com a gelatina, né? Então, você pode pôr meio a meio, meio de gelatina, meio de creme. Vai pegar o bigodinho, aquele nosso famoso bigodinho, vai enrolar. Não tem bigodinho, pode ser também o dedinho. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui agora. Então, você vai enrolar com o dedinho, no meu não tô conseguindo fazer. Deixa eu ver se eu consigo. E aí você vai enrolar com o dedinho, agora ficou. Faz um enroladinho e prende, né? Ele vai secar. Quando secar, você desenrola, tá? Então, a gente pode fazer o dedinho, se não tiver bigodinho. Pode fazer até o coquinho, qualquer um desses que você fizer aqui, você enrolar e deixar secar. Quando ele secar e você desenrolar, ele vai ficar daquela forma ali, até você lavar novamente. Por isso que a gente fala que é temporário. Porque quando a gente cacheia ou estica, ele vai ficar. Mas quando eu molhar, ele vai embora, tá? Temos também
as pontes salinas. As pontes salinas são consideradas ligações médias, tá? E a gente, quando altera, né, mexe no pH do cabelo, nós estamos alterando essas pontes. Mas o que eu quero falar mesmo hoje com vocês são as pontes de sulfeto, que são ligações fortes, tá? São as ligações mais fortes que nós temos no nosso fio de cabelo. Então, toda vez que a gente quer mudar a forma do cabelo, nós estamos mexendo nessas pontes. E aí, vamos ver como isso acontece? Preparei aqui um slide para mostrar para vocês. Olha que legal. Isso vocês vão entender como é esse cabelo cacheado, né? Tem ali a ligação, aquele S ali representa os enxofres, tá? Que a gente aprendeu lá na escola. Aquela tabela periódica que cada símbolozinho daquele representa um elemento químico. Então o S representa ali o enxofre. E aí a gente tem as ligações lá dentro. Então os espirais de queratina, eles estão ligados, né, por essa ligação que a gente chama de sulfeto. E aí, como que é a ligação do cabelo cacheado? Ó, dá uma olhadinha aí que vocês vão ver que essa ligação que está em vermelho, elas estão todas na diagonal. E isso vai fazer com que, né, haja esse tracionamento e esse cabelo não fique reto. Ele vai ficar com essa forma mais em espiral, tá? E o cabelo liso, olha como é que está essa ligação. Tá retinha, né? Isso vai fazer com que o fio fique reto, tá bom? Então, de acordo com como essa ligação, nós temos uma formatação desse fio, tá bom? Tudo bem até aí? Eu já vi aqui algumas perguntas, mas eu não vou responder nesse momento para a gente não se perder. Vou terminar pelo menos essa parte aqui para a gente chegar nas perguntas, tá bom? Então, nós temos, né, dois agentes de transformações principal, que a gente chama de agentes redutores, que a gente quer para fazer a soltura, né? Ou a gente está utilizando o hidróxido ou a gente está usando o tiogricolato. Qual é a diferença entre os dois, Fátima? Qual que você prefere? Eu uso os dois. Por quê? Porque eu faço as duas técnicas. Então, eu faço a técnica do cacheamento definitivo e aí eu uso o tiogricolato. Quando eu uso a técnica da soltura, eu uso o hidróxido, tá? Para fazer a soltura dos cachos, eu só faço com hidróxido. Não gosto de utilizar o tiogricolato para a soltura. Fátima, por quê? Vou explicar. O tiogricolato, tá? Na minha experiência, né? Até porque, ó, quem quiser printar alguma coisa assim, tá? Já deu tempo, né? De fazer, anotar. Vou tirar, tá? Escolher outro ativo. Peraí. Parar de compartilhar. Pronto, voltei. Então, o tiogricolato eu uso em que momento? Em que momento eu uso um, em que momento eu uso outro? Eu só uso o tiogricolato para a técnica do cacheamento definitivo, que é quando a gente põe ali os bigudinhos, tá? Por quê? Porque essa cliente, ela vai chegar para mim e vai falar: Fátima, ó, me traz uma foto, né? Eu gosto muito de que ela me mostre como ela gostaria que o cabelo ficasse. Ela vai mostrar uma foto. Fala: Fátima, olha, eu queria meu cabelo desse jeito. E aí, geralmente, ela tem uma vontade de ficar com uma estrutura mais próxima do 3C. Às vezes ela tem uma curvatura 4C e gostaria de ter uma curvatura mais próxima do 4A. Então, na soltura, a gente trabalha o que a cliente tem. Então, a gente trabalha com a curvatura dela. A gente não vai fabricar uma curvatura diferente, tá bom? Então, quando a cliente fala assim: Fátima, olha, eu quero um cacho dessa forma. O
que não é a estrutura dela, né? Então, aí, nesse caso, eu preciso utilizar alguma coisa que vai mudar a forma. Então, eu uso essa técnica do cacheamento definitivo, porque eu vou pôr o bigudinho, e aí eu escolho a largura desse bigudinho, de acordo com essa largura, eu vou ter o cacho que ela me falou, tá? Então, nesses casos, é o único caso que eu uso o tigre-colato. Quando a cliente chega para fazer a soltura, ela já entende que ela vai trabalhar com a curvatura que ela tem. E dentro disso... sim, eu recebi aqui algumas perguntas. Já vou responder, tá? Tem várias perguntas aqui, que já chegou aqui no meu celular, que a Fabiana tá aí ligada e tá atenta aí às perguntas. Então vamos colocando aí os comentários aí. Não, mas bota na caixinha de pergunta, por favor, tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui que botou fora da caixinha de pergunta. Tem bastante coisa aqui, hein? E legal, vocês estão participando a beça, hein? Então de parabéns. Palmas pra vocês, viu? Gente, ó, eu tive que fazer uma cirurgia, tirei 5 dentes, dente à beça, né? Tirei 2 desse lado e 3 desse lado. Então pensa, né, numa pessoa que sofreu com dente. Se você já sofreu, você sabe o que é isso, né? Então tem muitos problemas dentários. Por mais que eu tome todos os cuidados, tudo que o dentista fala, eu tenho problemas recorrentes. Então eu tive que fazer aí essa retirada para pôr, né, uma prótese, tá bom? Então aqui, se vocês repararem bem, vai estar faltando um dentinho aqui, que é o que aparece mais. Os outros não aparecem muito. Mas é isso, tá? Mas eu vou resolver, essa semana eu já vou pro dentista, já vou fazer o que tem que fazer lá para colocar. Então aqui, ó, já tô com as perguntinhas, vou responder, tá bom? Vou dar uma corridinha porque a gente já está estourando o tempo. E a live não pode cair porque vai ficar salva. Eu vi tá perguntando aqui, vai ficar salva? Tomara que a gente consiga, né? Então vou correr aqui que o prazo é 1 hora. Acho que aumentou agora, tem mais um pouquinho, né? Então continuando aqui. Então nesses casos eu utilizo o tigre-colato. Fora isso eu vou usar sempre a soltura. A soltura é mais... A execução do serviço é mais rápida, né? O tigre-colato vai demorar mais. O valor também é bem diferente, o valor da soltura para o tigre-colato. Aqui a gente cobra a partir de 350, que é um trabalho de excelência, com produtos de qualidade, né? E que é uma coisa que demanda muito tempo. E aí, nos outros casos, eu utilizo a soltura. Tá bom? Então, a soltura, ela sempre vai trabalhar com a forma que a cliente tem. A gente não vai mudar... tirar aquela identidade daquele cacho. Vai permanecer o cachinho dela, só que vai melhorar a penteabilidade, vai redução de fator encolhimento, harmonização. A gente vai usar aí essa técnica para fazer esses efeitos, mas sempre preservando a estrutura dela. Tá bom? Então, nesses casos, são os casos que a gente pode utilizar um ou outro. Aí a gente escolhe de acordo com o que essa cliente nos falou, tá? E aqui que eu quero que vocês entendam que é o que acontece lá no córtex, tá? Então aqui, ó, na primeira coluna, do seu lado esquerdo, você vai ver a primeira coluna, a ligação, né, que a gente tem lá no córtex, que a gente chama de ligações de sulfeto, que é o que a gente acabou de falar. E aí lá nós temos uma molécula de carbono, outro enxofre, outro carbono. Todos ligadinhos ali, tá? E aí a gente vai lá e coloca a química, né? A gente jogou lá o hidróxido. Quando a gente joga o hidróxido, ocorre essa separação entre os enxofres, tá? Pra gente dar a nova forma. Então eu até faço lá uma dinâmica na aula com os alunos, sobre como acontece isso, né? Aí eles acabam rindo a beça. Não dá pra eu fazer aqui porque eu tô sozinha e não posso levantar. Mas vou fazer de outra forma. O que acontece? Nós temos ali, ó, o enxofre e outro enxofre. E aí a gente desliga. Desliguei, tá? E aí, nesse momento, é o momento que a gente vai dar uma nova forma para esse cabelo.
Então ele começa, depois que ele desliga, ele vai começar a abrir. Então se eu tenho um cachinho bem fechadinho, ele vai se abrindo, né? Abrindo, abrindo. E aí a gente não pode deixar ele abrir demais, porque senão ele pode esticar, tá? Então a gente pode esticar esse cabelo, senão parar a ação do produto na hora certa. Por isso que a gente precisa saber, né? Tem uma coisa que a gente acaba falando que é chama de olhômetro, que é uma coisa muito visual, né? O momento que o cabelo chegou no ponto que a gente quer, o ponto de desestruturação. Então a gente vai deixar, né, essa mágica aí acontecendo ali naquele cabelo, essa estrutura começa a abrir e a gente vai parar a ação desse produto. Quando a gente jogar água, né, o hidróxido ele é neutralizado com água, tá? Diferente do tirgocolato, que ele precisa do neutralizante. E aí a gente vai pegar, vai jogar água no cabelo. E aí quando a gente jogar água, ele vai parar ali naquela forma que a gente colocou, tá? Só que acontece um processo que a gente chama de lantionização. Observe que, ó, no primeiro, no lado esquerdo, no primeiro quadrante, nós temos o carbono, enxofre, enxofre, carbono, todos ligadinhos, né? E aí a gente colocou ali o hidróxido no cabelo e a ação já começou a ocorrer. E aí houve esse desligamento entre os enxofres. E na terceira imagem, nós já temos a perda de um enxofre. Você não está vendo ali 2 enxofres, está vendo apenas um, correto? Esse processo a gente chama na química de lantionização. Anota aí, tá bom? Então ocorreu ali um processo de lantionização. Tá? O que não ocorre no tirglicolato. No tirglicolato a gente desliga, faz a mudança da forma e depois a gente vai religar e ali não vai ter essa perda do enxofre, não vai acontecer essa lantionização. Ok, então esse é um pouquinho de química, né? Depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo. Eu tinha mais algumas coisas para falar, mas ó, vocês estão percebendo que a gente está fazendo live praticamente toda semana. Uma semana, o mês de fevereiro que eu dei uma parada por conta do... entrar em outro... parar de compartilhar. Por conta do carnaval, eu também fiz essa cirurgia, né? Não podia falar, fiquei um período sem poder falar. Então eu acabei dando uma parada, mas eu tô firme aqui com vocês toda semana. Semana que vem a gente tem live de novo, tá? Eu só vou ver o dia certinho. Provavelmente deve ser na terça. Mas eu vou avisar para vocês nos stories. E eu quero pedir para vocês fazerem um print aí da tela agora. E marcar a gente lá no Instagram, nos stories. Por quê? Todo mundo que fizer isso vai ganhar um super brinde, viu? A gente vai mandar para vocês uma apostila. Isso aí. Então, ó, printa. Marca a gente lá nos stories, fala um comentário lá dizendo como foi boa essa live, essa imersão. Convida já, né? Porque a gente semana que vem tem mais. Agora eu vou responder as perguntas, tá? Não vão embora não. Mas já vão aí, né? Pode já ir printando aí para não esquecer. E aí nos avisa lá no WhatsApp que a gente vai mandar essa apostila, um resumão, né? Do que a gente tá falando hoje, que vai falar semana que vem. Tá bom, meus amores? E aí vamos para as perguntas. E os coraçõezinhos aí vão subindo. Vamos lá. Então a primeira pergunta é: Fátima, a cliente veio no salão. Posso usar guanidina? Vou responder com um slide. Vou botar aqui para vocês. Aqui, ó. Tomara que esteja aqui, mas não está. Não veio pra cá. Semana que vem eu mostro, tá? Eu volto nesse assunto. Eu vou falar e semana que vem eu mostro o slide, tá? Na próxima live. Vamos lá. Então a pergunta é, né? Se eu posso usar guanidina. E aí, né? Pra quem é aluna da Fabel, ou aluno, pode ter algum aluno aqui também, né? A maioria são meninas, mas às vezes quando tem um menino também. Coloca aqui, tá? Qual é a mistura que a gente faz? O que é a massa? Qual o nome da massa? Qual o nome do líquido?
Escreve aí nos comentários para eu saber que vocês guardaram essa informação, hein? Vamos lá. Ó, pode continuar mandando aqui, tá, Fabi? Pra cá as perguntas, que eu tô ligada aqui nas perguntas. Coloca aí, gente. Qual é o nome da massa, qual é o nome do líquido? Quem souber também pode colocar, tá? O nome do princípio ativo. Vou esperar um pouquinho, porque tem um delay, né? Eu vou adiantando aqui pra gente ganhar tempo, que a gente já passou do tempo. Mas eu vou esperar vocês responderem aí. Daqui a pouco vai começar a chegar, porque demora um pouquinho. A internet aqui também acho que tá um pouquinho lenta. Vamos lá. Então a gente tem, ó, na massa, o que tem na massa de princípio ativo? O hidróxido de cálcio. E no líquido, carbonato de guanidina, tá? Então, o que é? O que a gente faz lá no cabelo da cliente? Porque o hidróxido de cálcio não age sem o líquido, tá? Então, eu tenho que ter a massa, que é o hidróxido de cálcio, e o líquido, que é o carbonato de guanidina. A junção dos dois é que eu faço a soltura. Então, tanto faz eu chamar de hidróxido de cálcio, como eu chamar de guanidina. E isso é essa pergunta aqui, que não está com o nome, mas essa pergunta é uma pergunta que eu já tive de uma pessoa que lá na Fabel, né, a gente também tem a parte de distribuição de produtos. E aí a gente tem lá o kit de soltura que a gente tem lá, que a gente trabalha, né, que é o produto que a gente tem confiança, sabe que funciona, que dá resultado, que não resseca cabelo, que não quebra cabelo, que no final do processo a gente vai ter um cabelo de qualidade. São os produtos da linha da D-Class. Então, lá também tem a parte, né? Tem a parte dos cursos, tem a parte do salão e tem a parte dos produtos, né? Então, você que não tem um representante, aí que entra em contato com o nosso WhatsApp, que é a Grazi e a Fabiana, que são responsáveis por essa parte, vão te dar aí todo o suporte para que você possa ser atendido, né? Caso se na sua região, se você já é atendido por alguém, você continua, né, fazendo o contato com a pessoa que te apresentou, a pessoa responsável pela sua região, tá bom? E aí, a gente tem lá, às vezes a cliente chega lá, né, a cabeleireira vai lá comprar ou pede para entregar, alguma coisa assim. Nesse caso, ela entrou em contato com a gente e falou: olha, Fátima, eu tive que dispensar uma cliente porque eu não tinha guanidina, só tinha o hidróxido de cálcio. E aí eu falei: mulher, você tem os dois lá, porque a mistura dos dois é que você faz o procedimento, o hidróxido de cálcio e o carbonato de guanidina. Então, aqui no Rio a gente chama muito de cálcio, hidróxido de cálcio. Desculpa, gente. Aqui no Rio a gente fala muito hidróxido de cálcio, tá? E aí as pessoas acham que são coisas diferentes, mas não são. O que diferencia, né, o nosso produto do produto que vende na prateleira, né, nas drogarias, que está escrito lá guanidina? É a qualidade da matéria-prima. Então nós temos, no nosso produto nós temos boas matérias-primas, temos ativos ali dentro que vão nos assegurar, né, uma soltura, que no final do procedimento nós teremos um cabelo com qualidade, um cabelo que tem ali um brilho, uma maciez. Não é aquele cabelo áspero, ressecado, como se você tivesse realmente usado uma química, não. Fica um cabelo super maleável, super brilhoso, tá bom? Então, o que vai diferenciar é isso. Você vai ter uma melhor qualidade na matéria-prima, você vai ter ativos ali que não vão só retirar, mas que vão também dar esse cabelo uma qualidade, né, no fio. E aí a gente no final tem um procedimento de boa qualidade, uma entrega de resultado satisfatório para nossa cliente, tá bom? Mas é a mesma coisa, o nome é igual. Se a cliente chegar e falou: quero fazer a soltura com hidróxido de cálcio, você tem o produto. Ah, eu quero fazer com guanidina, você tem o produto, entendeu? Não adianta você querer explicar para ela isso tudo, né? Mas você já entende, já sabe o que é. Mas não dispensem o teste de
mechas, tá bom? Teste de mechas é super importante para você ter, né, uma convicção se você pode aplicar ou não no cabelo da cliente. Ok? Outra pergunta. Não tá dando para eu ver os comentários aqui, porque tem bastante comentários. Então ela tá me mandando aqui. Você é de onde? Nós somos do Rio de Janeiro. Ficamos bem em Duque de Caxias, tá bom? Bem no centro. Nós ficamos bem no centro. Então a gente recebe pessoas de vários lugares, porque tem uma rodoviária em frente. Então vem gente de região serrana, né? Petrópolis, Teresópolis, região dos lagos. Tem até de São Paulo, tem ônibus também, de Minas. Então é um lugar que, como fica bem no centro, bem fácil de chegar, tá? O lítio serve para soltura? Também, tá? Eu não falei do lítio, mas o lítio tá na família. Semana que vem eu vou falar. O lítio tá na família dos hidróxidos. E ele pode ser usado também para soltura, tá? Mas semana que vem eu falo melhor dele. Cabelo crespo e seco. A cliente quer soltar e quer pentear melhor, faz a soltura. Então, eu acho que foi isso que você quis dizer, né? A cliente tem um cabelo muito seco e quer pentear melhor, quer melhor penteabilidade. Só que a soltura não vai resolver se o cabelo for seco, tá? Porque às vezes o cabelo tá muito ressecado. Já vi alguns casos assim, da pessoa fazer o cabelo, né? Às vezes a gente no curso, Mão na Massa, a gente pega muitas pessoas que às vezes, né, não dá tempo de tratar e cuidar tudo, fazer todo o processo, porque é dia de aula, né? Então a pessoa chega para fazer. Então o que a gente tem observa que aquela pessoa que não passa bons produtos, que não tem um cuidado com o cabelo, e aquele cabelo bem seco, e é muito importante conscientizar a cliente a questão da água, tá? Porque às vezes a cliente tem um cabelo muito seco, muito seco, muito seco, muito seco, mas ela não bebe nada de água. Então às vezes você vai ter um trabalho lá tratando, vai melhorar, vai, mas aí se ela não beber água, o resultado vai ser bem inferior do que poderia alcançar. Então toda vez que você pegar uma cliente de cabelo muito seco, observa, faça essa pergunta para saber se ela está bebendo água. Se ela não estiver bebendo água, você orienta ela a beber a quantidade de água ideal para o peso dela, e que vocês vão ver como vai melhorar, tá bom? Então essa cliente que tem um cabelo muito seco, essa cliente, ela não vai ter um bom resultado. Por quê? Porque esse cabelo seco é como se ele absorvesse tudo aquilo que a gente coloca nele, né? É como se fosse uma pessoa com muita fome. Então eu tô muitos dias sem beber água, sem comer, tá? Tava no deserto. E aí me aparece lá um prato de comida e um copo de água. Eu vou comer igual mais desesperado. Vem me engasgar e tudo, porque eu não vou comer aceleradamente, tá? Então é isso. A cabelo muito seco, você vai pôr o produto ali, ele vai até parecer que agiu na hora, mas depois o cabelo tende a ressecar e ficar um processo de soltura que não vai dar o resultado esperado. Então tem que tratar, tá bom? Primeiro, ideal, trata, depois faz. Senão você vai se arrepender, ela vai ficar chateada, às vezes achando que você fez um mau trabalho, e você não fez um mau trabalho. É o cabelo que realmente não está pronto para receber o produto, tá? O curso tem curso de corte. Eu acho que você quis perguntar se no curso de cabeleireiro, né, tem curso de corte. Se for isso, tem, tá? Dentro do módulo do método profissional dos cachos. Inclusive, vamos começar uma turma segunda-feira que vem. Então, se você, né, ainda não se matriculou, mas quer se tornar um cabeleireiro especialista em cachos, esse é o seu momento, tá? Nós também temos curso online para quem é de longe, tá bom? E aí também chama a gente no WhatsApp, que a gente vai mandar as informações para vocês. A live vai ficar gravada? Vamos deixar gravada, tá bom? A soltura pode ser feita com sódio? Pode também, tá? Semana que vem eu vou falar vou discriminar, tá? O sódio, o lítio
e o Caos. Vou falar mais sobre eles um pouquinho mais para vocês poderem anotar aí, porque a gente já estourou nosso tempo, já são 9h20. Tá? Então, acho que não tem mais perguntas, que essa daqui foi as que ela me mandou. Eu quero agradecer imensamente todo mundo que esteve aqui comigo até esse momento. Todo mundo que participou, todo mundo que perguntou, todo mundo que mandou coraçõezinhos, todo mundo que compartilhou com os amigos aí a live, tá bom? Então, eu sou imensamente grata a vocês, né? Quero agradecer muito. Agradecer a Deus também por permitir que a gente estivesse aqui, né? Passasse esse momento juntos. E até semana que vem. Olha, não esqueçam de printar aí a tela, marcar a gente lá nos stories, que você vai receber esse brinde aí da apostila que a gente vai mandar pra vocês pelo WhatsApp. Tá bom, meus amores? Beijo no coração de vocês, uma boa noite, que vocês possam deitar, dormir, descansar, acordar revigorado e revigorada, né? Com muita disposição para trabalhar, para fazer o que tem que ser feito, para romper aí todas as estacas e mostrar, né, que vocês são capazes de realizar os sonhos e os objetivos de vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem!